esse é o Fala Escola, eu sou Marcelo, professor da Rede Pública Municipal. Estamos coordenando aí o Fala Escola já há um ano, né, de existência. Estamos convidando aí os educadores nesse mês de outubro para falar sobre educação, falar sobre a importância da escola pública e muito mais, um momento de alento e esperança para quem está no chão da escola, de uma profissão importantíssima para a sociedade que precisa reconhecer, uma vez que as instâncias de representação governamental não reconhecem, é o professor que vai lidar com a situação mais problemática nas comunidades e que vai fazer um enfrentamento ali das políticas públicas, trazer um pouco de orientação para a comunidade escolar, para o aluno, a potencialidade das crianças. A gente ainda está no momento de pandemia, tem governo falando que é para tirar máscara, não tirem a máscara. Essa é uma deliberação errada, né? Os países aí que adotaram essas medidas, houve um super aumento nos casos, né? Estamos aí com a variante Delta ainda contaminando as crianças sendo hospitalizadas. Então, nós vamos falar um pouquinho dessa educação esse mês, né? Trazendo o professor, trazendo pessoas que têm uma história maravilhosa com a educação pública. A gente fez o convite para ela, Sônia Vieira, foi professora da Rede Pública Municipal, agora aposentada, mas na luta ainda por uma educação, na luta pela justiça social aqui no território e também na região aqui de São Paulo. A Sônia também foi diretora de escola, né, da IMEF Padre José Pegoraro, uma escola aqui na região do Grajaú, uma escola que tem uma história maravilhosa de projetos, de pensar uma nova ótica de educação, além daquela questão do LOS, o GIS, a sala de aula, enfim, uma escola que envolve a comunidade e continua fazendo, né, trazendo um pouco dessa herança que a Sônia desenvolveu, fez o trabalho, construiu junto com a equipe, e a escola continua nessa mesma missão, vamos dizer assim. Então, eu gostaria aqui de agradecer a presença da Sônia, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o que ela desenvolve também no Instituto Cultural do Trabalhador. Ela participa também no bloco Ilu Obademim, que é também um movimento de resistência feminista da mulher negra, a mulher que tem sofrido inúmeros ataques, né? Não é à toa que a gente tem várias questões aí para ser tratadas. Isso acaba, né, e começa na escola muitas vezes. A Sônia fez muito diálogo na escola com mães, potencializando também essa busca de direitos e tal. Então, eu queria agradecer a presença. Seja muito bem-vinda, Sônia. Tudo bem com você? Obrigada, Marcelo. Tudo bem. Na luta. Obrigada por essa apresentação aí. É isso, a gente tem muita coisa para falar. Assim, a gente sabe que aqui no espaço ele é curto, mas eu vou tentar trazer um pouquinho, Sônia, da sua história, a importância da sua história para a educação. Ela não é apenas meramente ilustrativa, né? Não estamos falando só da Sônia, mas a Sônia trouxe, junto com a equipe lá na IMEF Padre José Pegoraro, um sentido de escola que a gente precisa amadurecer também em várias escolas. Acho que, a partir desse diálogo, o diretor, o professor, ou mesmo a mãe de aluno, começa a perceber também como que é uma escola, quais são os desafios que ela tem, e tanto a importância, né, de trabalharmos juntos por uma escola democrática, uma escola que seja significativa para a comunidade. Eu queria começar assim te perguntando, você está praticamente agora aposentada do magistério, mas segue na luta por educação. Quais são os contatos que você teve em relação à questão desse momento de pandemia? A gente está tendo um pouco contato aí pessoal, mas eu sei que você está movimentando, está conversando, dialogando. O ICT, Instituto Cultural do Trabalhador, gostaria de que você falasse um pouquinho também, para a gente começar esse bate-papo. Tá. Então, quando eu me aposentei, a minha preocupação era continuar com atividades, né? Não me acomodar
e eu não tinha como mesmo me acomodar com tudo o que eu estava envolvida, né? Com todas as ações que eu já estava envolvida no final de carreira já. Então, eu fui me envolvendo mais naqueles grupos que eu já participava, né? No Ilo Bademin, no Instituto Cultural dos Trabalhadores. Era um instituto, na verdade, há 10 anos atrás, né? A gente se reunia numa padaria ali no Socorro para tomar uma cervejinha, um suco e falar de política, conversar sobre a situação do país, pensar ações nos bairros onde cada um de nós residia. E a maioria dessas pessoas eram pessoas que estavam se aposentando há 10, 15 anos atrás, estavam se aposentando, já estavam aposentadas há algum tempo, e sentiu a necessidade de se encontrar com outras pessoas, conversar. A gente resolveu alugar uma sede, porque a gente sempre chamava alguém mais de peso para participar dessas rodas de conversa na padaria. E aí a gente foi vendo que o grupo ia crescendo muito, a padaria já não era mais um espaço conveniente para essas discussões, e a gente resolveu alugar um espaço ali no Socorro mesmo, né? E aí a gente formou o instituto com documentação, com registro em cartório e tudo, e começou a desenvolver atividades lá. Chamava pessoas para conversar, fazia atividades com jovens, lançamento de livros, vários companheiros desse grupo estavam escrevendo, então a gente fez lançamento de livro, e chamou muita gente bambambam, vamos dizer assim, né? Para conversar com a gente. Marilena Chauí, José Genuíno, Vicentinho foi várias vezes conversar com a gente, Suplicy, várias pessoas, muita gente boa veio conversar com a gente, ajudar nessa, amadurecer essa discussão política aí. E o Instituto está até hoje, a gente continua se reunindo online, a cada 3 semanas, a gente faz uma conversa, às vezes a gente chama algumas pessoas, outras vezes não, com a gente, mas a gente está sempre ativo, né? Participando das manifestações. Agora, algumas pessoas do grupo já estão saindo para participar das manifestações, e a gente também tem feito um movimento aí de amparar companheiros e companheiras que estão em situação de grande vulnerabilidade. Então, a campanha das cestas básicas, que a gente iniciou o ano passado através do ICT, no início eram doações de cestas básicas, agora é doação de dinheiro para a gente comprar a cesta ou pagar o gás. Tem um companheiro que a gente está ajudando com os remédios, ele está com câncer, a gente está comprando mensalmente os remédios que ele não está conseguindo pelo SUS. E a gente tem, assim, com essas contribuições, a gente tem ajudado o pessoal aqui da comunidade, as pessoas sabem que a gente sempre tem um jeito de ajudar, então nos procuram pedindo, né, de que forma a gente pode colaborar, e a gente tem contribuído com as doações do pessoal desse grupo aí, né? Fora isso, eu estou agora mais dentro do Sarau do Grajaú, estou dando uma força com o Daniel, para o Daniel Alexandrino, que ele acabou ficando sozinho na coordenação do Sarau. A gente está pensando agora em recomeçar os encontros presenciais, o Sarau estava sendo online, né? E a gente está pensando agora, outubro ou novembro, a gente fazer um encontro presencial, a gente vê como vai ficar, né? O espaço ali onde é o Sarau, a gente quer fazer outras atividades, fazer uma tarde, passar um filme, um documentário, uma roda de conversa, né, em cima daquele tema. A gente vai estar andando nas escolas e chamando as pessoas, os alunos, os professores, para participar do Sarau, para vir com uma atividade da escola organizada pelo Grupo Escola para o Sarau, sabe, com professores e alunos, para estar ampliando essa participação, né? Eu me lembro que eu não frequentava saraus até alguns anos atrás. Eu achava que era para pessoas que escreviam, né, que faziam poesia, que sabiam a poesia aqui, ó, na cabeça, iam lá e falavam, não lia nada. E eu achava que não era para mim aquilo, né? E aí, depois de muito tempo, o Sarau do Grajaú era na minha rua, gente, e eu não ia. Que eu, assim, eu achava que eu não tinha como participar ali, né? Como contribuir. E a primeira vez que eu fui até com o professor Diego, da escola, o Carlos Amorim,
fui com a Esther, que era nossa aluna na época, chamamos alguns alunos. Gente, nós ficamos encantados. E nesse dia o Sérgio Vaz veio no sarau. E aí a gente ficou mais encantada ainda, né? Porque já conhecia o Sérgio Vaz de outras coisas. Falei, meu Deus, o que era aquilo, né? E eu comecei a frequentar o sarau do Grajaú e outros saraus, mas quietinha, sempre no canto, chegava de fininho, ficava lá no fundo, mas ficava extasiada com aquilo tudo, chorava, ria, batia palma, gritava, mais lá no fundão. Aqui no sarau, aqui na minha rua, eu chegava cedo, dava uma força para o pessoal lá para arrumar as coisas, e o pessoal com o caderninho na mão. Hoje você vai falar alguma poesia? Hoje você... Não, hoje não, fica para o próximo. Não, hoje não, fica para o próximo. Hoje não, ia empurrando com a barriga. Até o dia que não teve mais como fugir. Eu já não estava mais me sentindo bem fazendo isso, né? Não tinha mais como fugir. E aí, naquele dia, eu já fui com um livrinho embaixo do braço e aí li alguma coisa daquele livro, poemas escritos por mulheres negras, e aí fui ganhando confiança, e fui ganhando coragem para escrever, né? Porque eu também achava que eu não escrevia bem, eu não gostava do que eu escrevia, eu era muito crítica. E aí o Ilu Obá resolveu fazer o nosso naipe é um instrumento, né? Eu toco agogô no Ilu Obá de mim. E a gente, assim, conversando, resolveu registrar, porque muitas mulheres no grupo escrevem, né? Então, a gente resolveu fazer um livro desses escritos, mas eu entendia que era daquelas que escreviam. Quem escreve vai lá botar seu texto lá e o grupo vai editar um livro. Mas não, todo mundo tinha que escrever alguma coisa, né? E aí, de novo, eu começo a empurrar com a barriga. Vou deixando lá para o final. Na véspera de encerrar o envio dos textos por e-mail, elas me cobrando, Sônia, faltam 3 pessoas, você é uma delas. E, ai, meu Deus, o que é? Aí eu sentei no notebook, sabe quando vem aquela coisa, aquela enxurrada de coisas, eu fui... E o meu notebook estava quebrado, eu peguei o da minha filha, eu não sabia onde ficava ponto de interrogação, ponto de exclamação. E aí eu fui escrevendo, tudo em caixa alta, fui escrevendo sem pontuação. E eu falei, se eu ler, eu não vou enviar. Eu não li. E aí eu mandei. E depois, quando saiu o livro, assim, no dia do lançamento, eu não fui porque tinha o sarau do Grajaú. Eu estava ajudando aqui, eu não fui no lançamento. Foi lá na Biblioteca Mário de Andrade. E aí as meninas começaram a botar no grupo. Nossa, que texto, hein? Que pena que você não estava aqui para ler. Pá, 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 pá. E aí eu resolvi abrir o livro, né? Porque o livro tinha chegado pelo correio. Eu resolvi desembrulhar e ler. E sabe quando você gosta do que escreveu? Tinha um erro, Brasil com letra minúscula. Eu falei, mas fazia sentido naquela frase, um Brasil com letra minúscula, naquele momento, né? E aí eu começo a gostar, assim, não, até que não está tão ruim, não está assim, aquelas 1000 maravilhas que as meninas estão falando, mas está melhorzinho. E aí comecei a ganhar mais confiança, né? Quando o Daniel chamou para ajudar a coordenar, eu falei, Daniel, eu não sou igual a você, que a coisa vem aqui, ele cria na hora e já fala a poesia. Eu não sou assim, eu sou professora de fazer os outros escreverem. Mas eu falava, inclusive, quando eu estava na escola, a gente conversava, mas assim, a gente peca em não registrar o que a gente faz. Porque tanta coisa bonita, forte, potente acontece numa sala de aula, né? Entre aquelas 4 paredes, falas dos alunos, reações, e a gente peca por não registrar. Você pensa em registrar depois, só que aí você já perdeu, né? Você já perdeu muita coisa, já não consegue resgatar tudo. Então, muita coisa a gente fala até hoje, a gente peca por não registrar, né? São experiências muito fortes que acontecem na escola. Essa história do Pegoraro, por exemplo, ela não está registrada em lugar nenhum. Ela está na cabeça, na memória das pessoas que passaram por lá, no nosso coração, por amar aquela escola, a gente se encontra até hoje, né? E então, assim, é uma pena, né? Mas quem sabe uma hora um de nós vai sentar e escrever isso, né? A gente perdeu esses dias, há menos de um mês, a gente perdeu a Eunice, que foi uma das pessoas que
que foi para a escola começar a fazer aquela escola funcionar. Ela foi a primeira que chegou lá na escola para começar a botar a escola para funcionar quando ainda era de latinha, né? Uma escola de latinha no final do governo Pita, do Celso Pita. E foi ela que começou a organizar o projeto político-pedagógico da escola, foi chamando as pessoas. Eu ainda estava no Joaquim Bento, como coordenadora pedagógica, mas de longe dando apoio, ajudando nas conversas, nas discussões. No ano seguinte, eu me removi para lá, mas elas já tinham começado o projeto. Eu me engajei lá, peguei o bonde andando, mas a Eunice foi mestra de quase todas nós. Acho que de todos que começaram lá no Pegorário, naquela época, a Eunice foi a nossa mestra, a pessoa que nos alavancou, sabe, para ter essa coragem, para criar, para ir para a luta, para defender aquilo que a gente acreditava, né? E de fazer o trabalho político dentro da escola. Nós somos seres políticos, então não dá para pensar uma escola sem partido. É o nosso partido da educação, nosso partido é o povo, é o bem-estar da população, né? A garantia de direitos. Esse é o que a gente tem que defender. Então, não dá para não ser político, trabalhando numa escola que tem um projeto político-pedagógico, trabalhando numa comunidade que tem pessoas que vivem em situação de grande vulnerabilidade. Não dá para a gente não ser político, né? Até o fato de dizer eu não quero me envolver com isso, eu vim aqui só dar aula, você está sendo político. É a sua política de fazer educação, né? Essa escolha, Sônia, pelo magistério, eu vejo assim que você respira a todo momento, fala de escola e tal. Eunice, uma trajetória belíssima. Eunice começou lá nos núcleos também, né? Dentro do governo Paulo Freire, né? Sim, Praticamente, sim. Paulo Freire, secretário de Educação, eu acho que Sim. Eunice sintetizar muito essa questão de que a educação ela não transforma a sociedade, mas a educação muda as pessoas e as pessoas mudam a sociedade. Exato. Né? Então, Exato. ela trazia isso o tempo todo. Eu tive o privilégio de trabalhar na IMF Padre José Pegoraro como coordenador pedagógico, trabalhar contigo, né? E isso estava muito ainda vivo, né? Na sua fala, na prática dos docentes que estavam ali há muito tempo, né? Você citou aí Carlos Amorim, Diego. Como é que você vê essa questão do professor na atual? Porque a gente está aqui, véspera de dia do professor, né? Aí vem a sociedade, legal, vamos bater palma para o professor, são os heróis, né? Sempre é encarado como uma missão, um herói, um sacerdote, e muito pelo contrário, a educação é um ato político e a comunidade precisa também compreender isso. Como é que você vê hoje a situação do professor nessa escola, nessa trajetória que você foi batalhando, porque você estava lá no Joaquim Bento, foi para o Pegorário. Pegorário era uma escola de latinha, teve toda uma luta, né, para ela virar uma escola com seu espaço, com sua garantia de trabalho, verbas, né? Até viram primeiro ali o recurso da PM, demorou, enfim, tem toda uma trajetória. Queria ouvir você sobre esse percurso. Quando a gente estava lá no Pegorário, assim, era uma escola, quando a gente começou, era uma escola pequena, 8 salas de aula por período. Então, era uma escola pequena. E aí, as pessoas ainda não eram concursadas quem ia para lá, era pessoal contratado. E a gente foi chamando para compor a equipe aquelas pessoas que afinavam, né? Que a gente tinha as mesmas ideias, as mesmas propostas. Então, a gente montou uma equipe boa, com pessoas que pensavam na mesma linha, né? E a comunidade a gente trouxe para dentro da escola. A comunidade ajudou a organizar a escola, né? Então, Dona Sônia, agente escolar que você conhece, que está lá na escola até hoje, ela era uma mãe voluntária ali. A Lúcia, que trabalha na secretaria, no administrativo, ela era uma tia voluntária. A sobrinha estudava na escola, ela ia levar e buscar, e elas foram entrando na escola, acabaram ajudando a gente a organizar a escola, elas e outras mães, e tias e irmãs.
A gente não tinha cadeira, não tinha nada. Eu levei cadeira aqui da minha casa para a gente fazer reunião com as mulheres, né, e organizar a escola. Elas não acreditavam que fosse uma escola de verdade, porque não tinha mobiliário, era de latinha. E as mães iam lá matricular as crianças e perguntavam, mas essa escola vai funcionar mesmo? Ou vai ser só esse ano, depois vai fechar? É uma escola de verdade mesmo? É da prefeitura mesmo? Porque era muito estranho no bairro uma escola daquela, né? E a gente foi construindo o projeto, no caso eu falo a gente, mas eu ainda não estava lá, né? Mas a Eunice, a Claire, a Geni, que estavam na gestão, elas foram organizando a escola e colocando essas mulheres para participar da construção do projeto. E elas iam ajudar nas matrículas e na conversa com as mães, explicar como a escola ia funcionar. Quando eu cheguei no ano seguinte, a escola já tinha 1 ano de funcionamento, com salas de aulas e professores e tal. E assim, logo de cara, a nossa briga foi para criar o EJA lá. Nós tínhamos 8 salas de EJA à noite de 5º ao 8º ano. 8 salas de EJA, lotadas, lotadas. E a gente encontra os alunos até hoje eles falam daquela época quando eles estudaram lá. Porque nós recebemos professores muito bons de Fundamental 2. Nenhum deles era professor da escola, titular na escola. Eles vinham da DRE, todo ano eles escolhiam lá, porque a gente ainda não tinha aqueles cargos de professor Fundamental 2, né? A gente só tinha de Fundo 1. Só que depois eles foram, quando os cargos foram sendo criados, eles foram indo para ficar, foram se removendo, e nós tínhamos professores assim de emocionar, sabe? De emocionar. Eu me lembro de uma professora de português que fez um livro com a história de vida dos alunos. Ela ajudou os alunos a escrever sua história de vida, tirou foto de todo mundo, passou para nós num pendrive e a gente correu atrás para poder publicar, para poder imprimir aquele caderno. E ficou muito bonito. No encerramento do ano, eles receberam de presente os cadernos com as suas histórias. Mas, assim, eram atividades, eram projetos, propostas assim, muito fortes, que não tinha como os alunos não se envolverem e não tinha como outros professores não se envolverem. Então, acho que é isso. Assim, eu me lembro que, quando eu entrei no magistério, tinha gente que dizia assim, eu quero, porque eu fiz o magistério, aquele do Estado, né? Aquele nível de 2º grau. E aí eu ouvia muitas meninas no curso falando assim, eu quero ser professora para trabalhar só meio período, ganha bem, trabalha só meio período, tem o resto do dia livre. Eu falei, essa não vai dar certo. Mas até essas pessoas que entraram com essa cabeça no magistério foram, sabe, envolvidas num maremoto, vamos dizer assim, que não tinha como ela sair dali incólume, né? Ela tinha que mudar, ela tinha que se transformar. Então, as coisas iam aparecendo nos corredores da escola. Isso é assim até hoje, né? Marcela é coordenadora, é assistente, você sabe disso. Professor, você sabe como funciona. O povo não quer, não topa aquela proposta, não estou a fim de fazer aquilo. Tem um grupo que está, então vamos fazer. Se a gestão te dá condições de trabalhar, te apoia, vamos para frente, vamos fazer. E aí as coisas começam a aparecer nos corredores, nas paredes, na internet, os alunos comentando, as mães falando, as mães, por que tal professora fez tal coisa e a outra professora não fez? Porque isso tem para os dois lados, né? Tem para os bons projetos e tem também para as orelhinhas de coelhinho, né? Para os coisinhos de índio, né? Também tem. Tem para os dois lados. A mãe fala, por que a professora fez a orelhinha de coelhinho com aquela turminha meu filho está saindo sem nada, a professora não trabalha Páscoa, né? Isso tudo é uma construção, por isso que a comunidade tem que estar dentro, para entender esse projeto que a escola prioriza, esse projeto que a escola não trabalha. É a escola laica, a Páscoa é uma festa religiosa, nem todo mundo é da mesma religião, então o respeito que a gente tem que ter com as pessoas, com a cultura das pessoas, com as suas diferentes religiões. Então, esse envolvimento ele vai acontecendo, e os professores não têm como ficar quietinho, eu fecho a porta da minha sala e faço o que eu quero. Não é assim, não. Não é assim, porque
Nosso projeto ele extrapola as paredes da sala de aula, os muros da escola, né? Ele sai para a comunidade. Então, não tem como a gente fazer as coisas fechadinho ali, entre quatro paredes, né? Meu nome é Nilma Cerqueira, sou professora do Ensino Fundamental 1, aqui na Escola Mário Cosel Filho, Zona Leste de São Paulo. Pediram para que eu gravasse esse vídeo para mostrar o que eu faço diferente durante a minha rotina. Bom, gosto de trabalhar com música com minhas crianças, gosto de roda de conversa, onde eles se soltam um pouco mais, se sintam mais confortável e acolhido. Gosto muito de trabalhar com temas diversos que às vezes os alunos aqui trazem. Gosto de uma leitura mais dinâmica, mais interpretativa, onde os alunos participam e interagem. E gosto do meu trabalho. Amo minha profissão e faço com muito louvor, tento melhorar a cada dia. Gosto de dar boas risadas e fazer principalmente os outros rirem. Aqui onde eu trabalho, só que paga mais mico, mas faz parte, né, do trabalho, né? Vim no mundo para isso.